Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Aqui estão os nossos contatos, nosso telefone fixo e nosso celular, que é o WhatsApp, nosso e-mail. Através desses contatos você poderá nos agendar aí na sua igreja. Lembrando que esse link estará sempre na descrição dos vídeos, que é o link que direciona para o blog que encaminha as lições da revista da Escola Bíblica Dominical grátis. Lição 5 do segundo trimestre de 2017, Betel. Atributos indispensáveis de um profeta. Essa lição está direcionada para o dia 30 de abril de 2017. O texto áureo: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. Verdade aplicada: o cerco a Jerusalém causou uma carnificina, eliminando famílias inteiras. Jeremias foi poupado da dor de perder a esposa e os filhos. Objetivos da lição: aceitar os planos de Deus para as nossas vidas, conscientizar-se a assumir nossas responsabilidades diante de Deus, compreender que devemos falar a verdade sempre. Textos de referência: Jeremias capítulo 16, versículo 2, 5, 8 e 14. Nesta lição veremos que o profeta Jeremias só teve uma opção: falar a verdade. Seja qual for a palavra pronunciada por Deus, ela jamais cairá por terra e se cumprirá fielmente. Número capítulo 23, versículo 19. Jeremias, profeta, que tinha sido chamado e tinha um compromisso único: falar a verdade de Deus. Nessa lição, vamos aprender que quando fomos chamados, comissionados por Deus para uma missão, precisamos estar na vontade da verdade de Deus. Não podemos abrir mão da verdade. A verdade é que liberta. E ele sabia disso. Aqui nós vamos ver. Coragem, atributo indispensável. Jeremias foi preso covardemente após se recusar a profetizar o que o Senhor não lhe havia mandado. Após ser solto pelo rei, é posto em uma cisterna onde não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Jeremias 38, versículo 6. Para cumprir bem a missão transmitida por Deus, é necessário passar por alguns sofrimentos e aflições. É bom que entendamos, nós que fomos chamados para essa missão árdua, que é anunciar a vontade de Deus e ter um compromisso com a verdade, que vamos passar por sofrimentos e aflições. Os homens de Deus foram homens que sofreram sobremaneira, que passaram pelo fio do sofrimento, que tiveram suas vidas dilaceradas, andaram por cavernas, pelo deserto, foram verdadeiros eremitas. Só nos lembramos de João Batista, de Elias, que até desejou a morte debaixo de um pé de zimbro. Olha aí, Paulo, que morreu, foi decapitado, cortado miúdo, seu corpo foi cortado e colocado em um saco, em pedacinhos pequenos. Então, vamos passar por sofrimento. E aqui com Jeremias não é diferente. Vamos ver nos subpontos. Vai e fala aos ouvidos de Jerusalém. Uma genuína submissão, assumindo a responsabilidade. Vai e fala aos ouvidos de Jerusalém. As ordens de Deus, num primeiro momento, parecem descabidas de amor ao povo de Judá. Parece uma mensagem cortante, descabida de amor, em que não há misericórdia. No entanto, se formos observar cada juízo que Deus transmitiu a Jeremias, perceberemos que tinha como
objetivo fazer com que o povo obedecesse e voltasse seu coração a ele. Deus tinha um único objetivo, era que o povo se arrependesse e voltasse. Deus só quer que o mundo se arrependa, que os homens se arrependam dos seus pecados, e aí está solucionado o problema. Deus é justo e o povo sofreu as consequências dos seus atos. A rebeldia, ingratidão e autossuficiência do povo levou-o a passos largos para a destruição. Jeremias não teve prazer nestas mensagens. Ele trazia a mensagem, mas ele não tinha prazer nisto, porque ele via as consequências sinistras sobre o povo, mas era obrigado, era necessário que transmitisse essas mensagens. Ele é conhecido como o profeta que chorava, pois sofria profundamente ao ver a angústia do povo, mesmo sabendo que o castigo era merecido. Ele tem até o livro Lamentações de Jeremias, o profeta chorão, que lamentava nos muros, no portão da cidade, no átrio do templo. Obedecer a Deus é a melhor coisa que podemos fazer na nossa vida. Somente um profeta obediente à vontade de Deus, em meio à intensidade de tamanha desgraça, poderia anunciar salvação e graça no juízo divino. Jeremias 29, 4 e 7. Jamais desista de sua chamada. Jeremias, em certo momento, pensou em gerenciar uma pousada no deserto em vez de cumprir sua chamada. Jeremias 9 e 2. Jeremias havia se esquecido que o Senhor o separou para ser um valioso profeta perante as nações. Entretanto, Deus explicou a Jeremias o que ele queria que fosse feito. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não te esqueças nenhuma palavra. Jeremias 26, versículo 2. Está aqui. Fala aos ouvidos de Jerusalém. Expõe. E Jeremias, até quando percebeu que as coisas eram muito difíceis, ele pensou em gerenciar uma pousada no deserto em vez de cumprir sua chamada. Jeremias 9, 2, nós temos esse registro. Mas ele havia sido comissionado para ser um profeta extraordinário entre as nações. E Deus havia dito: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor. Não te esqueças de nenhuma palavra. Está o registro em Jeremias 26 e 2. Eu digo-lhes neste vídeo que também já teve certa oportunidade que eu pensei em parar tantos apedrejamentos, tantas punhaladas, tantas coisas sórdidas que ocorreram, e eu pensei em parar, como também Jeremias pensou. Porém, fomos chamados não para recuar, mas para avançar. Não podemos nos desvencilhar da mensagem que Deus nos incumbiu. Quem é chamado sabe disso. Você não pode sair, não pode digredir do plano. A qualquer momento, o seu desejo está em pregar a palavra, anunciar, se envolver com a coisa santa, fazer aquilo que Deus tem determinado. A gente às vezes trabalha, está fazendo outras coisas, e nas nossas fainas cotidianas nós estamos pensando sempre, focando nas coisas santas, nas coisas de Deus. Quem tem a chamada está pensando em trazer uma palavra à igreja, uma palavra às pessoas no hospital, um ensinamento no culto de doutrina, sempre pensando em estar fazendo algo para Deus. E não pode recuar. Deus colocou no nosso interior um desejo ardente de assim fazer. Essa é a chamada, meu irmão. Você que está me ouvindo, às vezes você tem dúvidas sobre a sua chamada. Se há essa inquietação contínua no seu interior, saiba que aí é a comprovação da chamada verossímil de Deus para você fazer aquilo que
foi determinado a Jeremias. Uma genuína submissão. As narrativas históricas indicam que Jeremias foi submisso à vontade de Deus em tudo. O Senhor deu algumas ordens árduas ao profeta, como não casar, Jeremias 16, de 1 a 4. Não entrar em funeral, Jeremias 16, 5 e 7. Não entrar em uma festa, Jeremias 16, 8 a 9. Pregar no portão da cidade, Jeremias 17, 19 a 21. Ir à casa de um oleiro para vê-lo trabalhando aqui, aprender como Deus trabalha na vida das pessoas, Jeremias 18, 1 e 6. Comprar uma botija e fazer uma representação. Ele usou tudo, Jeremias 19, 1 e 3. Jeremias sabia que para se ter comunhão autêntica com Deus, ele precisaria se submeter à sua vontade. O aspecto importante que aprendemos com o profeta é que quando seguimos a Deus, os resultados são duradouros e eficazes. Aleluia! Ele usou várias simbologias, foi um transeunte nas ruas de Jerusalém, autêntico, observador, atento, falando ao povo, usando simbologias das mais diversas. Ele fez de tudo, falando nos portões, anunciando o que poderia acontecer. Ele estava submisso à vontade de Deus, assumindo a responsabilidade. Jamais desista de sua chamada. Jeremias, em certo momento, pensou em gerenciar uma pousada no deserto em vez de cumprir sua chamada. Jeremias havia se esquecido que o Senhor o separou para ser um profeta perante as nações. Entretanto, Deus explicou a Jeremias que o que ele queria que fosse feito, assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não te esqueças nenhuma palavra. Jeremias 26 e 2 está aqui. Ele teria que assumir a responsabilidade. Conforme vos disse, um transeunte nas ruas de Jerusalém, no átrio da casa do Senhor, anunciando no portão. Ele listou os pecados, nós vamos ver isso, do povo, e o que fazia com que Judá fosse levado em cativeiro seria esses pecados. O povo precisava se arrepender. Ele estava inquieto, anunciando as verdades. Assim também pode estar você, como pastor, como evangelista, como aquele que assumiu uma igreja recentemente, tentando colocar o povo na vereda da vontade de Deus, e muitos não estão querendo, estão enveredando por outros caminhos, não querem ouvir a palavra genuína, as doutrinas sadias da Bíblia Sagrada, e você está um transeunte, inquietante, porém falando aquilo que Deus quer. Aleluia! Assuma a responsabilidade, meu irmão. Põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá, diz a todo o povo, a todos os crentes aí da sua igreja, do departamento que você assumiu de ensino, fala que precisam vir adorar na casa do Senhor. Não esqueça nenhuma palavra, goteja a minha doutrina como a chuva, destila o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Deuteronômio 32, versículo 2, como fez Moisés. O Senhor está falando, goteja a doutrina, fala. Oh, aleluia, assuma a responsabilidade. Ponto 2, uma única missão, falar a verdade. Quando o Senhor escolheu a Jeremias, era para que ele alertasse aos
que estavam em pecados a abandonarem e se converterem ao Senhor de todo o coração, que deixassem de ser apenas religiosos. Esta é a verdadeira missão de um profeta, falar a verdade. Jeremias 26, versículo 3. Veja aqui, o povo era religioso, porém estava em pecado. Hoje também nós temos essa realidade. A igreja está aí. O povo é religioso, porém muitos estão contaminados, estão em pecado. E a mensagem precisa ser de abandonar o pecado e se converter ao Senhor de todo o coração. Nós vamos ver nesse ponto, os subpontos: abandonado pelos próprios amigos, em razão dele falar isso, como Jeremias levava a vida, contaminados pelo adultério. Está aqui. Abandonado pelos próprios amigos. Nos dias de hoje, assim como nos dias de Jeremias, existe uma geração cruel que não sabe ouvir a voz do Senhor. Os profetas são alvos de escárnio por confrontarem a mentira com a verdade. Os negócios pessoais estão acima da fé cristã. Jeremias foi desprezado pelos amigos. Jeremias 20 e versículo 10, nós temos esse registro. Jeremias era um homem solitário e abandonado, mas isso não impediu que o seu ministério tivesse êxito. Ele foi um dos mais ousados e destemidos profetas do Antigo Testamento. Saiba que você, como Jeremias, poderá ser abandonado. Você poderá ficar sozinho. Sempre os profetas foram alvos de escárnio, de zombaria, de perseguição, de apedrejamento. Veja os eremitas de Deus, a galeria dos heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus. Homens indignos do seu tempo, não compreendidos, que andavam por cavernas, pelos campos, pelos prados. Veja João Batista, a voz que clama no deserto. Até a sua indumentária era peculiar e resistente às intempéries. Elias, debaixo de um pé de zimbro, perseguido até na alma e até deseja a morte. Oh! Aleluia! Então, se o sol causticante da provação está batendo na sua porta, meu irmão, que assumiu uma igreja, que está ouvindo essa mensagem, saiba que você, como Jeremias, poderá ser alvo de escárnio e de zombaria por confrontar a mentira com a verdade. Você tem a responsabilidade de falar a verdade de Deus. Os pregadores do Evangelho estão pregando a verdade de Deus, que se rivaliza com a vontade dos homens. Como Jeremias levava a vida. Querendo ou não, um homem como Jeremias incomodava muita gente. A atitude de muitos era dar risadas do profeta. Jeremias 20, versículo 7. Outros o perseguiam. Jeremias 11, 21, 18 e 18. Outros ainda o amaldiçoaram. Jeremias 15 e 10, nós temos aqui todos os registros para materializar essa realidade. Por causa da sua missão, ele não casou, não ia a festas e nem a velórios. Jeremias 16, versículo 5 e de 7 a 8. Ele realizou várias ações simbólicas, como comprar um cinto e escondê-lo até apodrecer. Jeremias 13, versículo 1 e 11. Aqui, ele comprou o cinto, levou a uma fenda do rio Eufrates, deixou ali até o cinto apodrecer, tirou de volta e mostrou para todo o povo. Assim como o cinto apodreceu, também os pecados de Judá tinham apodrecido a nação. Ele queria mostrar, através dessa simbologia, uma lição. Comprar um pote e quebrá-lo
logo em seguida. Era a lição que ele queria ensinar. Jeremias 19, 1 e 15. Andar com uma canga nas costas pelas ruas de Jerusalém. Ele fez de tudo, usou todas as estratégias para representar aquilo que Deus estaria falando. Jeremias 27, 2, 28, 10 e 14. Vivia como um estranho. Jeremias 23, versículo 9. Oh, irmão. O profeta era um transeunte nas ruas de Jerusalém, inquieto, pensativo, chorão, chorava nos muros. Pôs-se em pé no átrio da casa do Senhor e falou com veemência para que o povo voltasse a adorar a Deus. Oh, aleluia! Ele foi para o portão principal da cidade e listou os pecados e mostrava ao povo. Ele dizia: a derrocada de Judá será iminente, porque ele conhecia a Deus e Deus estava falando com ele. Mas o povo não dava atenção. Como é que Jeremias levava a vida? Assim. Não era deitado em berço esplêndido, não era dormindo, não tinha dias áureos, ele tinha dias angustiosos. Às vezes a gente vê hoje pastores que dirigem aí uma igrejão, muito dinheiro, jatinho, vida nobre e tantas coisas que estão acontecendo, as mil maravilhas, agasalhando a prédica para se adaptar à vontade do povo. E nós vemos homens assim, irmãos. Os profetas verdadeiros de Deus são assim. Eles levavam uma vida assim. Contaminados pelo pecado, pelo adultério. A imaginação do povo de Judá estava pautada em adultérios generalizados. A fantasia sexual afastava o reino de Judá do Senhor com seus pensamentos lascivos. Jeremias 5, de 7 a 8, e 13, 27, 23, 10, 14 e 29 e 23. Temos uma farta literatura e referência que materializa essa realidade. Com estas práticas, o caminho da destruição era questão de dias. Haja vista que a miséria espiritual estava intensa neste momento. Judá descia cada vez mais a ladeira da perversão, esquecendo-se do Senhor, buscando um prazer desenfreado no sexo que os afastava do verdadeiro Deus. Jeremias, ao pregar contra essas práticas insanas, foi rejeitado por todo o povo que preferiu continuar em suas desordens espirituais. Aqui, devo dizer-lhes que o sexo, comparado pelo casamento, não é pecado. O sexo é bom, o sexo é saudável, o sexo é aprovado por Deus. Porém, quando praticado de forma desordenada, sem o amparo do casamento, quando se quebra o casamento através do adultério, quando se enche a cabeça da fantasia sexual, se afasta do reino de Deus, se afasta de Deus. Os homens querem isto, estas práticas nos levam ao caminho da destruição. É uma questão de dias, nós estaremos tendo um desfecho no báratro, trazendo isso para a nossa atualidade. O mundo moderno está recheado de práticas assim. As igrejas estão dilaceradas, quebradas por práticas de imundícias. O pecado está se infiltrando e está sendo facultado cada vez mais através do amparo de pastores que têm uma prédica que agasalha a vontade desenfreada das pessoas. Para
conseguir número, os pastores fazem qualquer coisa, agasalham a palavra, adaptam a palavra às pessoas, ao invés das pessoas se adaptarem à palavra. Mas o profeta aqui, ele é cortante. Ele vê um povo contaminado pelo adultério e fala e brada. Ele brada contra essas práticas insanas, mas foi rejeitado pelo povo, pelos sacerdotes, pelos profetas. Ele ficou sozinho, mas ele falou a verdade de Deus, assumindo os riscos. Jeremias foi um profeta admirável. Prova disso foi que Deus notou nele alguém que seria leal à sua missão. Jeremias 1, versículos de 7 a 8. Por 40 anos, Jeremias teve a responsabilidade de profetizar como porta-voz do Senhor, em um tempo de idolatria, impurezas e luxúrias sem comparação. O profeta deveria servir de exemplo na vida e no caráter, adorando ao verdadeiro Deus de Israel. Está aqui. Jeremias, profeta admirável, porque Deus o chamou, porque viu nele características, lealdade. Ele iria profetizar numa época das mais difíceis, uma época de idolatria, de impurezas e luxúria, sem comparação. Mas Deus enxergou nele um homem autêntico que não iria se comprometer com a mentira e com as impurezas. Assim também devemos ser nós nos tempos presentes. Vamos aos subpontos. Deus está no controle. O valor de um sábio conselho, a destruição de Judá, era uma questão de tempo. Deus está no controle. Quando os sacerdotes, profetas e a população ouviram a mensagem a respeito da ruína do templo e a destruição de Jerusalém, eles ficaram furiosos e levaram o profeta na presença dos príncipes para ser morto. Jeremias 26 e 8. Jeremias repetiu novamente as suas palavras aos príncipes. Jeremias 26, 12 a 14. Que não viram mal algum nelas. Jeremias 26 e 16. O Senhor quer apenas que confiemos nele e o mais ele fará. Ele sempre envia alguém para nos socorrer. Não desviemos, creiamos somente. Êxodo capítulo 23 e 20. O profeta sabia que Deus estava controlando tudo. Quando o povo viu a prédica de Jeremias, uma prédica cortante e falando da destruição de Jerusalém, do templo, a ruína do templo, dos muros, então o povo se rebelou contra Jeremias. Levou-o à presença dos príncipes para ser julgado. Ainda bem que eles não viram nenhum mal em suas palavras. Assim também, saiba você, meu irmão, você poderá ser inquirido, incriminado, porque você fala a verdade aí na sua igreja. Porque você tem a prédica genuína da vontade de Deus. Eles levaram Jeremias novamente aos príncipes. Ele falou novamente a verdade. Quer dizer, ele era um homem que não era influenciado. A lição nos traz essa realidade. Não é porque alguém hierarquicamente chegou e que agasalhar a situação que eu vou mudar de opinião. Não. Ele não mudou de opinião, se manteve incólume, intocável. Falou o mesmo, falou a mesma coisa. O Senhor quer apenas que confiemos nele, o resto deixa com ele. Aleluia. Deixa o juízo com Deus, fale. Não tenha medo. Veja que Paulo, quando foi chamado a comparecer diante do sumo sacerdote na época, para ser sentenciado como religioso, ele disse parede branqueada. Ele o tratou de parede branqueada pela sua indumentária brilhante e sentenciou um juízo: o Senhor te repreenda. E daí 5 anos aquele sacerdote morreu queimado. O juízo é com Deus. As covardias, as flechadas que tomamos, saiba que Deus está controlando tudo. Aleluia.
Você, como pastor, está sendo flechado pelos crentes da sua igreja. Está acontecendo. Eu estou falando aqui para pessoas que estão sofrendo na pele esta realidade de Jeremias. Saiba que Deus está no controle. Ele é sapiente. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Como onisciente, ele conhece tudo. Como onipotente, ele nos defende e tem poder para fazer tudo em prol de nós. E como onipresente, ele é Deus emanente, ou seja, que está juntinho de nós, ele está presente, aleluia, para conversar conosco e suprir as nossas necessidades e bater no ombro e dizer: deixa comigo. Ei, meu irmão, você, estou falando para você. Deus está batendo no seu ombro e diz: deixa comigo. O que você está sofrendo, eu estou sabendo. Tem o tempo de Deus. O valor de um sábio conselho. Jeremias aqui, o tempo se esvaiu, vamos sintetizar. Ele trouxe o conselho para que o povo não resistisse à Babilônia, que era a nação que tinha se levantado com grande poder, e iria levar em cativeiro Judá. Já tinha ficado a lição do Reino do Norte ter sido levado pela Assíria no ano 722 a.C. E agora Jeremias fala: não resista. Se o povo está mal, se o povo não está fazendo a vontade de Deus, o povo não terá o aval de Deus. Então não adianta ficar obstinado, teimoso, se rivalizando contra um poder extraordinário, como foi a Babilônia, o maior império que o mundo já conheceu. Não. E por que aconteceu tantas coisas sinistras? O rei Zedequias furaram-lhe os olhos, foi vazado os olhos, botaram num tronco, ele ficou ali cego, tentou se rivalizar com o poderio de Babilônia, mas foi levado em cativeiro no ano 586 a.C. Fatalmente aconteceu o desterro. Judá foi levado em cativeiro, ficou 70 anos. Então, se não estamos na égide de Deus, se os nossos pecados nos separaram do nosso Deus, que poder nós temos? Não adianta obstacularizar. A destruição de Judá era uma questão de tempo. Jeremias fez uma análise da realidade, criticando em sua totalidade o povo por seus pecados. Jeremias 9, 14, 17, 19, 27, 22 e 1. Jeremias enumera uma série de atos cometidos pelo povo de Judá: desonestidade, assassinatos, injustiças com os pobres, transgressão do sábado, perseguições aos verdadeiros profetas, etc. Pecados desse tipo eram vistos com bons olhos pela população da época, mas decididamente não eram normais aos olhos do Senhor. Se eles pudessem antever o que estava para acontecer, as coisas seriam diferentes. A destruição desse povo, para Deus, era uma questão de tempo. A destruição de Judá, ela veio acontecer. E Jeremias enumera aí os pecados, que o povo precisava se arrepender: desonestidade, assassinatos, injustiças com os pobres, transgressão do sábado, perseguições aos verdadeiros profetas. Inclusive Jeremias está sendo perseguido veementemente. Esses pecados gritantes desse tipo precisavam ser aplacados pelo arrependimento, mas eles não ouviram a voz, foram levados em cativeiro. Meu irmão em Jesus Cristo, a mensagem do profeta Jeremias é impregnada de palavras árduas ao povo de Judá. Percebemos ainda assim que suas pregações foram rejeitadas por um povo rebelde que insistiu em caminhar
para o castigo divino, a destruição pelas mãos dos babilônicos. A mensagem de Deus, ela foi sempre rejeitada. Foi rejeitada quando o profeta Jeremias predicou. Ele tinha que falar palavras árduas ao povo. Ele foi completamente abandonado. Um homem que procurou fazer de tudo para resgatar, ajudar. E aqui nessa lição nós aprendemos para os nossos momentos atuais que quando temos um compromisso com Deus sério, somos rejeitados, porque a vontade do povo se contrapõe à vontade de Deus. Sempre foi assim. O povo não quer aquilo que Deus quer. Eu vou deixar aqui o questionário, você pode catalogar aqui as respostas para as perguntas, colocar aí na sua lição da revista da Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja. Que Deus nos abençoe. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo